E olha só, para entender como esses setores, tanto a avicultura quanto a suinocultura, responderam aí o primeiro semestre, a nossa convidada hoje é a Nádia Alcântara, professora especialista da AFIA Business School. Nádia, minha querida, seja muito bem-vinda. Antecipadamente, eu já agradeço a sua participação aqui no programa. Michele, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você essa manhã. Nádia, como é que você avalia o desempenho da avicultura e da suinocultura nesse primeiro, fazendo o balanço, nesse primeiro semestre, aí nesses primeiros meses que passaram de 2026? Michele, esse ano tem sido um ano bastante desafiador aí para essas duas cadeias de proteína animal, né? A gente começou pensando aí, focando um pouquinho mais na avicultura, com o mercado um pouco mais enfraquecido, né? Com os preços aí pagos pelo frango vivo um pouquinho abaixo das expectativas. Só que nesse último mês a gente teve uma reação do mercado, né? Os preços do frango vivo se recuperaram um pouquinho. O consumo também vem demonstrando algum aumento aí mais recente, ainda com preços um pouco fragilizados, em queda e no atacado, mas é um mercado que vem mostrando uma reação, principalmente puxado aí pelas exportações, né? A gente teve alguns recordes de volume nesse primeiro quadrimestre, principalmente no sentido de abastecer alguns mercados que são mercados que novos, né, e que a gente vem ocupando aí um espaço em função da ocorrência aí de influência aviária em outros mercados exportadores. Então, o Brasil vem ganhando um espaço aí, ocupando alguns volumes aí nas exportações. E na suinocultura, um quadro um pouquinho diferente, né? A gente teve, relembrando aí, anos bastante desafiadores para a suinocultura mundial, aí com casos de gripe suína, de casos de peste suína africana lá na China, o que acabou levando aí um estímulo à produção aqui no Brasil. Passado aí esses anos com a recuperação do rebanho chinês, o que a gente tem visto é um pouquinho de excesso de oferta, e isso tem causado aí uma pressão negativa no preço, né, do suíno vivo aqui no Brasil, que está levando um pouquinho de sofrimento aí para os produtores. Aí alguns operando com a margem bem próxima aí na relação aí de preço de venda versus custo. O mercado doméstico não teve capacidade de absorver essa oferta, né? E a gente está conseguindo, na verdade, exportar esses produtos, o que tem ajudado aí a aliviar um pouquinho o excedente de oferta no mercado doméstico. Então, esse tem sido o panorama desses dois mercados nesses últimos meses. Ô Nádia, como é que o Brasil tem se posicionado? Você comentou desses comentos da produção para o mercado externo, né? Eu queria saber de você como é que o Brasil tem se posicionado, porque é um destaque, o país é um destaque com relação à biosseguridade, um destaque mundial, né, com relação à biosseguridade. Como é que ele tem se posicionado? Queria que você fizesse uma retrospectiva para a gente, nesses primeiros meses do ano, com relação a esse quesito. Continua sendo um grande diferencial brasileiro mundo afora? Sim, inclusive aí quando a gente teve o primeiro surto aí de influenza aviária lá no ano passado, em 2025 no Rio Grande do Sul, foi um grande susto para o mercado, né? Porque a partir do momento que você tem a ocorrência de um surto, você pode assistir aí o aumento das barreiras sanitárias se impondo aí no mercado de exportação, né? Nos países compradores. E a gente viu que o movimento não foi tão esperava. A gente conseguiu aí o Ministério da Agricultura, com toda a capacitação, né, que os técnicos têm, todo um trabalho sanitário que foi feito, conseguiu Que tivemos um probleminha com o sinal da professora Nádia. Ela estava falando dos principais diferenciais brasileiros frente ao mercado externo com relação à biosseguridade, tanto das cadeias de ave quanto de suíno. A gente vai tentar uma reconexão para que ela retome esse raciocínio
Mas a gente está tentando contato para que ela retome essa conexão e a gente continue conversando sobre o assunto. O que que a gente está trazendo de volta? Ela está fazendo um balanço sobre como essas 2 cadeias de aves e suínos têm respondido a esse primeiro semestre, aos primeiros meses do ano. A gente A sabe gente dos custos de produção, a gente sabe produção, de a gente todas sabe de as toda dificuldades do produtor, mas com relação ao mercado externo, à exportação, o Brasil tem se destacado, principalmente com relação à biosseguridade. A gente já conseguiu contato com a professora Nádia. Professora, você me ouve? ouço sim, Michele, desculpa, acho que eu caí Não, fi rapidamente, né? fique em paz, a gente já retomou, isso é o mais importante. Vamos retomar essa questão, doutora, porque acabou cortando a sua resposta. A gente estava falando do destaque, do que fez do Brasil ser destaque mundo afora com relação à biosseguridade. Aí você estava falando que teve o primeiro caso no Rio Grande do Sul, que chamou a atenção. Aí vamos retomar desse raciocínio, por favor? Pois não, Michele, o que eu estava comentando é que a gente tinha uma expectativa, né, por essa ocorrência da influenza aviária no sul, que eventualmente a gente poderia ter tido algumas barreiras sanitárias aplicadas à exportação de todo o território nacional. E até por uma ação de contingência aí do Ministério da Agricultura, a gente conseguiu é, caracterizar esse foco como sendo um foco regional, o que deixou livre o espaço, né, para outras regiões do país continuarem exportando. Então, o estado de São Paulo, Centro-Oeste, o que foi muito importante para que o Brasil não perdesse espaço no mercado internacional, pelo contrário, né, até conseguisse atender os mercados, uma vez que a gente realmente está assistindo aí outros grandes players, né, tendo sua produção prejudicada por conta da influenza, aí, como os mercados americanos, né, que são grandes fornecedores também, mercados asiáticos. Então, assim, foi realmente um ponto essencial para a gente manter a nossa competitividade internacional, né? Mesmo frente a esse foco que tivemos aí no Sul no início de 2025. Com certeza, com certeza. Professora, diante do que a gente acompanhou em outros países e até de alguns casos aqui no Brasil, que lições o setor pode tirar daqui para frente, né, com relação a esses eventos sanitários registrados, tanto em outros países como alguns aqui também? Michele, a gente tem que levar em consideração que o Brasil ele tem já bastante consolidados programas de sanidade, né, tanto avícola quanto de suinocultura. E eles são extremamente importantes justamente para garantir essa segurança sanitária dos nossos rebanhos. Então, o produtor ele tem que, né, entender quais são, né, as normas desses programas, ter acesso a essas informações, os técnicos também, para que realmente a gente consiga, né, continue conseguindo aí o grande sucesso que a gente tem do ponto de vista sanitário, na manutenção dos nossos rebanhos aí livres de algumas doenças, né, que têm surgido aí, ressurgido, tendo vários focos aí pelo mundo, notadamente a influenza aviária e a peste suína africana, né? Com certeza, eu vou aproveitar para conversar agora direto com o produtor que está acompanhando a gente. Produtor, biosseguridade é uma questão extremamente importante para o seu negócio. Não pode se descuidar, tem que ficar atento. Professora, volto com você agora te fazendo a seguinte pergunta, né? O que que o produtor pode esperar agora para os outros 6 meses, né? Daqui para frente. Produtores, né? Nesse caso, especialmente os de aves e suínos. Michele, a gente sempre tem que pensar, né, que a gente tem que olhar aí para os dois pontos de demanda, né? O produtor, que é quem oferta, né, a proteína animal, ele tem que estar olhando ali para o outro lado da curva, né, de formação de preço, que é o lado da demanda. Então, o que que ele tem que ficar atento? Para os sinais, né, do mercado doméstico, a gente não pode esquecer que a gente hoje assiste no mercado doméstico algumas questões ligadas à restrição de renda, né, em função do alto nível de endividamento da população, o que acaba até levando, no caso da avicultura, uma certa força, porque a gente tem que lembrar que muitas vezes o frango é uma carne que substitui a carne do boi. A carne suína já é um pouco diferente, até pela questão dos hábitos de consumo, né? A gente ainda tem que estimular bastante o consumo, de carne suína pela população brasileira,
Mas haja vista também que a gente vai ter aí alguns eventos importantes, né, marcados agora por Copa, enfim, que as pessoas acabam tendo mais refeições festivas, então a gente pode ter um pouco de estímulo maior do mercado doméstico para consumo tanto de carne suína quanto de carne de aves, né? Do lado da demanda externa, do ponto de vista de avicultura, a gente tem perspectivas bastante positivas também. Haja vista, né, o que a gente já comentou em relação aos outros competidores que têm a sua oferta diminuída por questão de ocorrência de influenza nesses países. Já do lado da suinocultura, a gente requer um pouquinho mais de cautela. A gente precisa, um dos nossos principais mercados nesses últimos anos foi a China. A China, com a recomposição de rebanho, ela passou, né, a fornecer, né, o consumo, a produção doméstica, a atender o consumo doméstico, o que acabou tirando um pouquinho dos volumes de exportação do mercado brasileiro. Perfeito, perfeito. Professora, para a gente encerrar essa entrevista, eu vou abrir o espaço, vou pedir a gentileza de você deixar uma mensagem para os produtores que estão acompanhando a gente. Acho que ela travou novamente, né? Travou. Bom, a gente já estava encerrando a entrevista. Eu vou deixar nosso agradecimento à professora Nádia Alcântara pela entrevista. Eu vou deixar espaço para ela conversar direto com você, produtor, mas nós tivemos esse probleminha com o áudio, ela caiu, né? Então eu vou deixar aqui nosso agradecimento e vou seguir em frente com a continuidade do programa.